Emily Schlegel, assim como muitos de nós, teve um começo de vida feliz. Amada pelos pais, que viviam um relacionamento intenso e apaixonado, ela foi o centro das atenções da família até o nascimento de seu irmãozinho, que ganhou o mesmo nome do pai. Assim como muitos de nós, ela comemorou a vinda do garoto e continuou sua vida estável e contente, até que seu pai rompeu o relacionamento com sua mãe, alegando que Júnior não era seu filho. Assim como acontece com muitos de nós, as duas crianças foram criadas somente pela mãe e ainda durante suas infâncias descobriram que os problemas do relacionamento entre seus pais antecediam seus nascimentos. Aquela família, na verdade, era a segunda família do pai de Emily, que já era casado há 5 anos com outra mulher. O pai, ainda por cima, era um péssimo homem de negócios. Toda empresa que ele criava falia e as dívidas só aumentavam. Para piorar, a mãe de Emily não era a única amante do pai. Viciado em mulheres e em álcool, o pai se tornou cada vez mais ausente, como acontece com muitos de nós. E quando as coisas pareciam não ter como piorar, seu país entrou em guerra. O governo, que sistematicamente fez a população acreditar que havia um grande inimigo infiltrado dentro dela, conquistou até mesmo o pequeno Júnior, que se alistou na juventude hitlerista. O pai, atolado em dívidas e afogado em álcool, enxergou na nova situação uma oportunidade, tornando-se um espião da Abwehr, a inteligência militar nazista. Com um pai tão cheio de problemas, é de se imaginar que Emily, como muitos de nós faríamos, chegaria à adolescência traumatizada e envergonhada de sua origem. Afinal, com o fim da guerra, a ilusão das mentiras criadas pelo nazismo desapareceu e agora o mundo, estarrecido, tomava ciência do Holocausto. Foi ainda naquela época que Emily descobriu que seu pai fizera parte daquilo. Aliás, que ele foi alguém com um papel muito importante naquele terror. Se você ficou com pena da garota, achando que sua vida fora jogada latrina abaixo pelas péssimas escolhas de seus pais, afinal, um pai alcoólatra, mulherengo e ausente, que ainda por cima teve um papel de destaque numa guerra marcada por injustiças absurdas, não costuma ser motivo de orgulho para ninguém. Mas não para a jovem Emily. Não por seu amor pelo pai ser incondicional, mas porque ele se chamava Oskar Schindler. E o motivo dele ter se destacado tanto assim na guerra foi ter salvado mais de 1.200 judeus do extermínio das câmaras de gás. A história de Emily Schlegel que eu contei aqui foi bastante romantizada. Pouco se sabe sobre os 2 únicos filhos de Oskar Schindler. Mas o meu ponto era demonstrar que nós temos a tendência de pensar que pessoas que fazem coisas ruins são ruins por natureza. Alguém cheio de amantes, terrível na vida profissional e ainda por cima viciado em álcool só podia ter parado no partido nazista. Mas não. Estávamos falando de Oskar Schindler, um homem tão absurdamente corajoso que foi capaz de arriscar sua vida para salvar centenas de pessoas que ele mal conhecia. Ele não era perfeito, muito pelo contrário. Mas o seu estofo, aquilo do que ele era feito, falou alto no momento mais duro que ele viveu. E a intenção desse vídeo é demonstrar exatamente isso. Todo mundo faz coisas ruins, mas como nossas vidas não costumam ser tão cheias de eventos críticos quanto a do Schindler, nós acabamos sem saber o que faríamos quando a coisa realmente apertasse, quando outras vidas dependessem de nós. Nós tendemos a acreditar que faríamos a coisa certa. Afinal, assim como o Schindler, nós somos boas pessoas. Nós fazemos coisas ruins, claro, mas apenas em condições muito especiais. Aquele dia em que você estava com muita pressa e estacionou na vaga de deficientes físicos do shopping só porque tinha que comprar rapidinho um presente para o aniversário do amigo do seu filho, não significa nada sobre o seu caráter, certo? Bom, você pode ter certeza de que se alguém viu o que você fez, imediatamente te julgou. Ali vai uma pessoa péssima, que não tem consideração por ninguém. Aliás, o julgamento seria o mesmo caso você tivesse parado na vaga de deficientes para correr até o ambulatório do shopping onde o seu pai estava passando mal com suspeita de infarto. Nós tendemos a pensar que quando fazemos algo ruim, o motivo é externo. Eu jamais estacionaria na vaga de deficientes se não tivesse com tanta pressa naquele dia. Mas quando o outro faz a mesma coisa, a culpa é do caráter daquela pessoa.
As pequenas circunstâncias mundanas da vida só servem de atenuante para você. E elas são apenas isso mesmo, pequenas circunstâncias mundanas. Caso você se encontrasse na mesma situação do Schindler, é claro que faria a coisa certa. Afinal, quem em sã consciência deixaria que centenas de pessoas inocentes fossem mortas em câmaras de gás? Tudo bem, talvez você não se arriscasse tanto quanto ele, mas se tivesse a oportunidade de salvar alguém com a certeza de que não seria punido pelos nazistas, você salvaria, não? Foi exatamente isso que o professor de psicologia Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, tentou descobrir ao fazer uma das mais controversas experiências psicológicas da história. Financiado pela Marinha Americana, que queria entender melhor a dinâmica do sistema prisional da corporação, ele ofereceu aos estudantes da universidade o equivalente hoje a R$500 por dia para que eles participassem de um estudo que simularia o dia a dia de uma prisão. A ideia era passar 15 dias no porão da faculdade brincando de guarda e preso. Na cabeça de muitos, férias de 2 semanas e R$7.500 no bolso. Nada mal, não? 70 alunos se voluntariaram, dos quais 24 foram selecionados após responderem um questionário detalhado. Afinal, o experimento só funcionaria se fosse feito com gente comum. Qualquer indício de problemas psicológicos, histórico criminal ou envolvimento com drogas imediatamente desclassificava o aluno. Zimbardo queria saber o que gente como eu, você e até mesmo ele fariam em uma situação muito fora do normal. Naquela época, 1971, estava acontecendo a Guerra do Vietnã, então todos os voluntários pediram para ser prisioneiros. Afinal, nada que se relacionasse à truculência militar estava em alta. Por conta disso, os pesquisadores fizeram um sorteio e dividiram o grupo em 2. Avisaram aos 12 prisioneiros que o experimento começaria no domingo, mas não passaram mais nenhuma instrução. Tudo de propósito. Já tinham combinado com a polícia que ela faria a prisão. Imagine se acordado na sua casa por policiais reais que te revistariam, algemariam e levariam no carro de polícia com a sirene ligada para fichá-lo na delegacia. Todos os 12 prisioneiros foram acusados de roubo ou assalto, vendados pelos policiais e transferidos à prisão feita no subsolo do Departamento de Psicologia de Stanford. O lugar foi preparado com a orientação de ex-prisioneiros reais. Pegaram um pequeno corredor que dava acesso a alguns escritórios e o esvaziaram. Substituíram as portas por grades e o armário de vassouras, com 60 centímetros de lado, tornou-se a solitária, com espaço apenas para abrigar uma pessoa de pé. Não havia janelas nem relógios visíveis para desorientar os presos. Os pesquisadores também esconderam câmeras e microfones para registrar o experimento. Como você pode perceber, tudo foi cuidadosamente planejado para colocar os presos em uma situação de inferioridade tremenda. A partir dali, eles não podiam nem mais ser chamados por seus nomes, e sim por números. Ao chegar na prisão, as suas roupas eram retiradas e eles passavam por uma nova inspeção, agora nus. Os guardas, agora os de mentira, também jogavam um spray para desinfetar os prisioneiros, ou seja, mais humilhação. E davam as roupas que eles passariam a usar a partir dali. Apenas uma fina bata, sem cuecas ou qualquer tipo de roupa de baixo. Em um dos pés era atada uma corrente pesada, cuja única função era lembrar o prisioneiro a sua condição de recluso. E seus cabelos recebiam meias de nylon para que perdessem o individualismo. Em prisões reais, o cabelo é cortado, mas aquilo era apenas um estudo. Enquanto tudo foi planejado para que os presos se sentissem humilhados, o contrário ocorreu com os guardas. Eles usavam um uniforme caqui, apitos, cacetetes emprestados pela polícia e o principal, óculos escuros. A ideia era esconder suas expressões faciais e causar uma sensação de impunidade. Afinal, a sua função era manter a ordem. As instruções que eles receberam foram simples. Eles podiam fazer o que quisessem, menos machucar fisicamente os presos. Psicologicamente, porém,
A primeira coisa que começou a acontecer constantemente foram contagens. Os guardas apitavam e acordavam os presos no meio da madrugada, colocavam todos fora das celas e os revistavam. Como tudo ainda parecia uma brincadeira, alguns presos se revoltaram e os guardas os mandaram fazer flexões de braço para colocá-los na linha. Eles não sabiam, mas esse tipo de punição era comum, por exemplo, nos campos de concentração nazistas, como você pode ver nesse desenho feito por um dos sobreviventes do Holocausto. Isso revoltou os presos, que arrancaram suas toucas, os números de suas batas e começaram uma rebelião no dia seguinte. Os guardas então improvisaram uma maneira de acabar com ela. Pegaram os extintores de incêndio do corredor e despejaram sobre os presos. Depois disso, eles entraram nas celas, despiram os rebeldes e tiraram seus colchões. Os líderes da rebelião foram parar na solitária e os outros revoltosos começaram a ser maltratados indiscriminadamente. A rebelião foi contida, mas os guardas trabalhavam em turnos, não podiam estar todos lá o tempo todo. Seria difícil manter a ordem em um número menor. Então um dos guardas sugeriu dividir os presos usando a psicologia. Ele criou uma cela de privilegiados, onde colocou apenas os 3 presos que menos participaram da rebelião. Somente eles receberam suas roupas de volta, os colchões e a permissão para se lavarem e escovarem os dentes. Esses 3 ganharam refeições especiais e foram forçados a comê-las na frente dos revoltosos que tinham perdido temporariamente o direito de comer. Para dividir ainda mais os presos, após algumas horas, os guardas trocaram alguns privilegiados por outros, dando a impressão de que os novos privilegiados tinham agido como delatores ou algo parecido. Todos passaram a desconfiar de todos, dividindo os prisioneiros e tornando a tarefa de guardá-los muito mais fácil. Os guardas, por outro lado, se uniram ainda mais, já que a rebelião demonstrou que eles poderiam ser subjugados. Com a união veio a força. Eles passaram a usar seu poder com ainda mais autoridade. Tudo que podiam controlar, controlavam. Até o acesso aos banheiros era usado como chantagem. Logo foi criada uma regra. Após as 10 da noite, só era permitido urinar ou defecar em baldes que ficavam dentro das celas. Como você pode imaginar, agora o cheiro era mais um fator de degradação. A junção disso tudo fez com que um dos prisioneiros tivesse um ataque de pânico, chorando e berrando descontroladamente. Ele foi chamado para falar com os pesquisadores que acharam que ele estava atuando. Ao voltar para a cela, ele disse aos colegas que aquela prisão era real e que eles jamais sairiam dali, e deixou todo mundo ainda mais temeroso. Esse preso continuou a ter ataques de pânico até que os pesquisadores se convenceram de que ele realmente estava com problemas e o libertaram. Sem saber, essa decisão fez a experiência descer ladeira abaixo. Começou um boato entre os presos de que o rapaz libertado voltaria com um grupo de estudantes para soltar todo mundo. Os pesquisadores, ao invés de agirem como pesquisadores e simplesmente observarem e registrarem todos os detalhes da possível fuga para enriquecer o estudo, continuaram a agir como diretores de prisão. Chegaram a procurar a polícia para transferir os presos para uma cadeia de verdade. Como a polícia não cooperou, eles acorrentaram todos os presos, levaram para um armazém e apenas o Zimbardo continuou na prisão esperando o grupo que realizaria a fuga. Ao invés disso, apareceu outro professor de psicologia que ficou sabendo do estudo e queria saber como as coisas andavam. Mais uma vez, Zimbardo se esqueceu de que era um pesquisador e agiu como diretor de prisão, expulsando o colega e trazendo todos de volta. Revoltados com a fuga que não ocorreu, os guardas descontaram nos presos, que foram obrigados a limpar privadas, fazer flexões, saltar, enfim, tudo o que podiam fazer para humilhar e degradar os colegas, eles fizeram. Um dos presos, o de número 819, disse que estava passando mal com tudo aquilo e precisava falar com um médico. Como ele realmente parecia doente, o Zimbardo o tirou da prisão temporariamente para analisar a situação. Mas isso fez com que um dos guardas forçasse todos os outros presos a cantarem em uníssono que o 819 era um péssimo companheiro. O garoto, mesmo em outra sala, escutou o canto e começou a ter um ataque de pânico. Ele teve que ser liberado.
Chegaram a fazer uma audiência com cada preso, perguntando se eles aceitariam ir embora naquele momento, mas sem receber o dinheiro a que tinham direito. A maioria aceitou, mas quando disseram que a diretoria teria que discutir para ver quem realmente merecia a dispensa, eles simplesmente voltaram às celas. Isso não era necessário. Cada aluno podia desistir quando quisesse e eles sabiam disso, mas eles já estavam tão condicionados a serem prisioneiros que simplesmente obedeciam sem discutir. Os guardas também tinham interiorizado suas personagens. Eles se dividiam em 3 categorias: os duros mais justos, que seguiam as regras da prisão, os frouxos, que tratavam melhor os presos e nunca os puniam, e os hostis, que claramente gostavam de humilhar os presos. Nenhum desses comportamentos foi previsto nas entrevistas. Lembre-se, todos os alunos passaram nos testes. Eram pessoas normais, assim como eu e você. Foi só na situação extrema que essas características afloraram. Os prisioneiros também se dividiam. Havia aqueles que se revoltaram inicialmente, mas depois se calaram. Outros sempre obedeceram e alguns chegaram a ter problemas, como aqueles que saíram no meio do estudo com ataques de pânico e um rapaz que desenvolveu uma irritação dermatológica quando a sua liberdade condicional foi negada. No fim do 5º dia, porém, todos já eram cordeirinhos. Ninguém mais ousava levantar a voz. E então chegou o preso 416, substituindo o 819, o último a ter um ataque de pânico. Ele chegou quando a dinâmica da prisão já estava estabelecida e se horrorizou. Revoltado, ele começou uma greve de fome para ser libertado. Os guardas tentaram forçar ele a comer, mas não conseguiram. Eles então o atiraram na solitária por mais de 3 horas, sendo que o limite máximo combinado era de 1 hora. Era de se pensar que os prisioneiros nessas alturas considerassem o 416 um herói, pois eles o consideravam um desordeiro. Ele tinha que obedecer, parar de lutar contra o sistema. Os guardas disseram a eles que se todos topassem dormir sem cobertores, eles tirariam o 416 da solitária. A grande maioria se recusou. O experimento terminou antes do fim da primeira semana porque ficou real demais. Alguns pais trouxeram advogados para libertar os filhos. Os guardas começaram a ultrapassar os limites nas humilhações durante a noite, achando que as câmeras não os flagrariam. E finalmente uma pesquisadora convidada se revoltou ao ver os prisioneiros sendo levados ao banheiro acorrentados e com sacos de papel em suas cabeças. Ela foi a primeira a questionar a moralidade do estudo, e isso fez com que todos abrissem os olhos e percebessem que tinham ultrapassado os limites. Até hoje o experimento de Stanford é considerado um dos menos éticos da história, mas ele nos fez perceber algo importante. Nós achamos que sabemos como nos comportaríamos em situações extraordinárias, mas não sabemos de verdade. Nossos cérebros possuem programinhas adormecidos que só funcionam em situações extremas e a grande maioria de nós não vive esse tipo de cenário no mundo moderno. Será que ao ser tratado com uma injustiça tremenda você se revoltaria contra figuras de autoridade? Ou preferiria abaixar a cabeça para não arrumar mais confusão? E se você estivesse em uma posição de muito poder, será que não abusaria dele? Seria uma pessoa justa, mesmo percebendo que poderia ganhar muito fazendo injustiças? Nós somos muito mais complexos do que podemos imaginar e não há como saber realmente do que somos capazes a menos que uma dessas situações extremas aconteça conosco. É importante, porém, estarmos cientes disso. Sabemos que do nada podemos nos tornar pessoas completamente diferentes. É só com essa consciência que seremos capazes de ter algum tipo de controle sobre nós mesmos caso a situação apareça. Eu espero que você nunca tenha que conhecer esse outro você, mesmo que ele seja um novo Schindler. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu a mais um Somos Míopes porque somos breves.